Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagem da Última Hora, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, inscrito ou ainda não inscrito nesse canal. Nós indicamos que você se inscreva para que receba aviso, comunicado de quando nós postarmos algum conteúdo novo, mas fique sobre o seu desejo, né? Se você deseja fazer isso, deseja acompanhar o nosso trabalho, então nós indicamos que você se inscreva no nosso canal, porque isso vai facilitar quando postarmos algum conteúdo novo, você ser comunicada. Nesse vídeo, nessa sequência, que nós estamos trabalhando o tema A Palavra Vem ao Profeta, nós vamos falar sobre o profeta da última hora. Esperamos que tenha ficado claro para você as escrituras, a qual nós trabalhamos no último vídeo, especialmente, né? A respeito de algumas verdades que são revelados para aquele que é semente eleita. E nesse ponto, talvez você já tenha enxergado, você já tenha compreendido as Escrituras, a necessidade de um profeta, e também já tenha compreendido a necessidade de um profeta para os nossos dias, e não somente a necessidade de um profeta, mas o próprio Jesus dizendo a respeito desse profeta que viria nos últimos dias, antes do grande e terrível dia, antes da grande tribulação. E esperamos também que você tenha compreendido que as Escrituras, lida como um livro qualquer, passa muita coisa sem que a gente perceba. Mas se nós lemos esta Escritura com revelação, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, nós vamos ver muitos mistérios sendo esclarecidos. Como, por exemplo, esses versículos que nós vimos no último vídeo. Talvez você nunca tenha ouvido uma apresentação dessa forma, mostrando que na Bíblia nós podemos encontrar versículos com manifestações, com acontecimentos, alguns que já tinham acontecido quando estavam sendo anunciados, mas no mesmo versículo, acontecimentos que ainda viriam a acontecer. Muitos não perceberam, passaram por despercebido a respeito disso. E se nós podemos ver isso hoje, é porque nós sabemos disso, aprendemos isto a partir de uma mensagem, a mensagem que Deus nos enviou para esta hora, para esta última hora, para esses últimos tempos em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Portanto, vamos agora a algumas referências a respeito do profeta da última hora. Do profeta que é o portador, é o mensageiro desta mensagem, da mensagem que Deus nos enviou para esta última hora. Dando prosseguimento, portanto, no assunto que nós viemos tratando, a mente humana consegue ver somente um Elias. Porém, Jesus fala de um no passado e outro no futuro. E o que viria a fazer este Elias? A manifestação de Deus, é importante que você reconheça isso, né? Esse Elias, como já dissemos, ele não é reencarnação do primeiro Elias, mas é o ministério de Deus sendo revelado, sendo trabalhado através de homens por mais de uma vez. É isso. Então, essa manifestação desse ministério, dessa mensagem, como dissemos anteriormente, a quarta manifestação de Elias
O objetivo desta mensagem é nos restaurar, é restaurar todas as coisas, é restaurar a nossa fé, a fé apostólica, é nos levar a cutucar a nossa consciência espiritual para que nós possamos começar a analisar se o que estamos vendo acontecendo com as organizações, dentro das organizações, se tem fundamento bíblico, se está certo, se podemos tomá-las, tomar o que lhe está sendo ensinado como guia para nos levar de volta à fé dos apóstolos. Agora, como podemos dizer que sim? Como podemos estar seguros com ensinamentos que não têm base bíblica? A começar por uma doutrina de batismo que não é apostólica. Então, realmente, Deus precisava enviar um mensageiro, porque com o passar do tempo, houve um distanciamento da verdade. E esse profeta vem para nos levar de volta à verdade original. Ele vem para nos levar de volta à palavra original, a Cristo. E isso está em perfeita harmonia com o que Pedro disse sob a inspiração do Espírito Santo, em Atos 3, versículo 20 e 21. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início, ou desde o princípio. Em outras palavras, o Senhor Jesus não virá sem que antes tenha o tempo da restauração de todas as coisas. Então é preciso que haja essa restauração. Antes de ele vir, é preciso que haja essa restauração. Porém, quem é que vai trazer essa restauração? O próprio Senhor respondeu essa pergunta. Elias. Elias. Essa mensagem, a mensagem de Elias, a manifestação de Elias, do ministério de Elias. O próprio Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Mateus capítulo 17, versículo 11. Antes da vinda de Cristo para o arrebatamento de seu povo, tinha que vir um mensageiro com espírito e virtude de Elias, com a mesma mensagem de Elias, para preparar o povo, tirando de todos os horrores denominacionais, das organizações religiosas, dos sistemas religiosos corrompidos, e separando-os de todos os costumes e tradições contrárias à palavra de Deus. E como reconhecer se o mensageiro que estamos afirmando ser o mensageiro da última era, o mensageiro que trouxe a mensagem da última hora, é esse mensageiro que Jesus falou. É esse Elias ao qual Jesus falou. Como nós podemos saber? Como nós podemos ter segurança em afirmar que ele é o Elias? Como isso é possível? Certamente você já se apercebeu. Você já sabe a resposta. Desde o princípio estamos dizendo, dando a forma de identificação, incentivando você a criar esse hábito de identificação do que é verdadeiro e do que é falso. E qual é a forma? Examinar a Escritura, aproximar-se de Deus e pedir que Ele abra o seu entendimento, porque é somente o Espírito Santo que pode abrir o seu entendimento para que você compreenda a Escritura. Não há outra forma. Não é a nossa argumentação. Não é o nosso discurso que vai fazer você crer. Não, de forma alguma. Você pode até compreender com a sua mente, mas para descer ao coração, para que possa atingir a sua alma,
somente vai acontecer se essas palavras forem vivificadas pelo Espírito Santo, se encontrar em você a semente que está desejando o que você está ouvindo. É somente isso. E isso só pode acontecer se você abrir o seu coração para que seja identificado, para que o próprio Deus entre no seu coração e Ele revele, porque é somente Ele que revela. Ninguém pode revelar o outro. Ninguém pode abrir o entendimento, nenhum homem pode abrir o entendimento espiritual para que o outro possa compreender as Escrituras. O único homem que pôde fazer isso e que fez com os discípulos foi Jesus, mas ele era o próprio Deus, ele não era um homem comum. Ele era Deus. O corpo dele era um corpo humano, como o nosso, sofria dores e aflições na carne, sentia dores na sua carne, sofria na sua carne. A carne era humana como a nossa, mas por dentro estava Deus, era Deus encarnado. Então somente Deus, somente o Espírito Santo, aquele mesmo que estava dentro, que entrou ali em Jesus, que estava encarnado em Jesus, é esse mesmo Espírito Santo que abriu o entendimento dos discípulos, é o mesmo que veio depois, que desceu depois, esse mesmo Deus que desceu em forma de línguas ali no Pentecostes, e é o mesmo Deus que entra, que pode entrar em você se você abrir o seu coração e você reconhecer a mensagem, o mensageiro, e então iniciar esse processo de restauração. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode te revelar. E o nosso desejo é que Deus esteja trabalhando no seu coração e que esse processo já esteja acontecendo. Que haja sede no seu coração. Porque através dessa sede, Deus pode entrar e preenchê-la com revelação. Então, esta é a conversão dos filhos à fé dos pais, o que significa deixar de lado todo costume e tradição que tem sido acrescentado à fé e à prática dos apóstolos. Ao longo do tempo, a prática dos apóstolos foi sendo corrompida, foi misturando com paganismo e com tantas outras coisas, com costumes pagãos, inclusive, misturados ao Evangelho, a começar pelas datas comemorativas, não vamos entrar nessa questão, mas pesquise, leia, examine as Escrituras, examine a história, e você vai ver quanta misturada foi sendo feita a partir dos princípios apostólicos, e hoje nós temos aí o que temos desses sistemas organizados, religiosos, e os resultados que estão aí, não era para ser diferente. Portanto, o mensageiro desta era tinha que ser um profeta. Ele tinha que exercer um ministério profético baseado somente na palavra de Deus. Não podia ter um vínculo com nenhuma organização religiosa, porque assim é a maneira de Elias trabalhar. Assim é o padrão do ministério de Elias. E esse profeta do fim é o anjo à 7ª e última era da igreja, último período da era da igreja. E a sua mensagem é a revelação que faz manifesto os segredos de Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, quando a sua mensagem for dita, for manifestada, for exposta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, Apocalipse 10, versículo 7. Então, como nós sabemos de todas essas verdades que estamos apresentando aqui, isso tudo não é fruto de estudo teológico. Examine se isso tudo tem algum fundamento teológico. Se algum mestre, doutor, PhD em teologia fez alguma citação, defendeu algo como esse? Certamente não.
porque isso não é fruto de teologia, mas isso é o segredo de Deus sendo revelado, anunciado através do profeta da última era, da última hora. Uma vez que esse profeta, vindo no mesmo ministério de Elias, da mesma forma que Elias veio, com o mesmo comportamento, ele também agora revela o segredo de Deus para esse tempo. Cada uma das manifestações de Elias teve o seu tempo. Elias trouxe uma mensagem para o seu tempo, foi própria para o seu tempo. João Batista trouxe uma mensagem, Eliseu trouxe uma mensagem para o seu tempo, adequada para o seu tempo, para corrigir o que precisava ser corrigido lá no seu tempo. João Batista também trouxe a correção, uma mensagem adequada para o seu tempo. E o profeta desta última hora, ou desta última era, deste último período, não é diferente. Trouxe também uma mensagem que é para esta última hora, para esta última era. Por isso é a mensagem da última hora, a mensagem da última era, do mesmo período. Mas são segredos, e como segredo são revelados somente aqueles que são eleitos, aqueles que dão ouvidos, aos poucos que dão ouvido a isso, que desejam e que se dispõem a receber a expansão do seu conhecimento espiritual, a abertura do seu entendimento, mas que somente é feito por meio do Espírito Santo. Não existe outra forma. E essa é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus, os segredos de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Marion Branham. Esse é o nome, ainda que muitos ignorem. Portanto, veja, se você estava esperando que disséssemos que o nome do profeta da última era é Elias, não é. E não é assim como não foi Eliseu. Veio no mesmo espírito de Elias, mas chamava Eliseu. Trouxe a mesma mensagem, o mesmo comportamento e chamava Eliseu. Veja que não é a única vez que isso acontece. Basta nós sermos sensatos e observar, ler e examinar as Escrituras. E o mesmo aconteceu com João Batista, quando não reconheceram João Batista, os sacerdotes, os estudiosos não reconheceram João Batista, teólogos da época não reconheceram João Batista, porque não tinha nome de Elias. E seria diferente nesses tempos? Não. Portanto, não há nem de que se perguntar se o nome William Marion Branham está na Bíblia. É claro que não está. Mas como é que é possível, então, meu irmão, minha irmã, reconhecer William Branham como um mensageiro, como o profeta Elias? Já lhe demos a resposta há alguns vídeos atrás, inclusive no anterior, e reforçamos nesse. Examine as Escrituras. Analise o comportamento do ministério deste profeta, deste mensageiro, e você vai ver. Você mesmo vai chegar à conclusão se ele é ou não. Podemos afirmar que sim, mas isso cabe a cada um fazer a sua própria análise. E sabendo que muitos vão ignorá-lo, a maioria vai ignorá-lo, mas a mensagem eleita, ou essa mensagem, que é a mensagem para o eleito, vai chegar até o eleito. O eleito vai ver.
O eleito vai reconhecer, porque o eleito tem sede. Lembre-se sempre dos discípulos. O eleito tem sede. E ele vai ficar, e vai examinar, e vai reconhecer. E esse profeta foi enviado por Deus para esta era, para esta hora. E tem pregado a mensagem que Deus lhe ordenou. Palavra de Deus pura, tal qual saiu da boca dos profetas e dos apóstolos. E com isso, essa mensagem não é ele. Já dissemos isso anteriormente, não é ele. Embora nós tenhamos uma grande consideração, assim como todos os profetas devem ser honrados, esse também nós honramos, o respeitamos, mas sabemos que não é ele, não é a pessoa dele, mas é a sua mensagem. E ele próprio nos leva a reconhecer isso, a ter esse comportamento. É a sua mensagem, é a mensagem de Deus que ele trouxe. É a que nos prepara. É a que prepara o povo de Deus. Cumprindo assim a parte mais importante do seu ministério, que é trazer os predestinados, os eleitos, de volta à palavra de Deus, de volta à fé original, à fé dos pais apostólicos. E isso é o que tem sucedido nesta era. E assim, pelo profeta desta era, os filhos têm se convertido à fé dos apóstolos. Essa mensagem veio para nos levar à fé original, à palavra original. Através dessa mensagem, a palavra de Deus tem sido restaurada à sua pureza original, tem sido trazida à luz, tem ficado claro as falsidades das crenças religiosas, a verdadeira condição das igrejas chamadas cristãs. O irmão Branham desafiou muitos líderes religiosos em diferentes ocasiões para mostrar ao povo o supérfluo de suas religiões. Ele foi no cerne de cada uma das religiões. Em cada ocasião, o poder de Deus baixou, se manifestou diante de milhares de pessoas. E ainda que muitos não tenham sabido e nem conhecido esses fatos, isso não anula a sua veracidade. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso das denominações. As denominações, ele não era das denominações, as denominações não o receberam mais. Impediram. Por quê? Porque ele foi no cerne e começou a mostrar aquilo que estava e o que ainda continua corrompendo o Evangelho. E há muitos que ignoram, assim como muitos que ignoram os milagres da Bíblia e seu conteúdo. E isso não anula a verdade de Deus? O profeta da última hora, o profeta da última era, o profeta dos nossos dias, ser ignorado não anula a sua veracidade. Veracidade ou não existe a partir do examinar as Escrituras. O irmão Branham condenou tenazmente a imoralidade da mulher, a qual tem chegado a ser o centro de corrupção desta geração. Os judeus estavam esperando Elias no templo quando João se apresentou e não o receberam como profeta, mesmo estando vindicado pelas Escrituras. Por causa das interpretações que tinham, não receberam nem a João e nem a Cristo. E hoje tem acontecido o mesmo. A história tem se repetido, porque as Escrituras anunciam um mensageiro antes da grande tribulação, para preparar o povo do Senhor para o arrebatamento. Deus cumpriu a sua promessa, enviou o profeta desta era, mas o mundo religioso de hoje não o recebeu. Não é diferente com o que aconteceu em João, com João Batista. Nós já falamos sobre isso. Porém, no passado, da mesma forma como aconteceu no passado, houve também aqueles que creram em João, que receberam a Cristo, a palavra. E não é diferente hoje. Hoje também então, tem aqueles que são ovelhas,
ovelhas predestinadas por Deus para ouvirem a sua voz. Voz de Deus que vem através do profeta, a mensagem de Deus. E estes que recebem estão se alimentando e se preparando com a sua mensagem. Faltaria tempo, com certeza, faltaria tempo para que nós relatássemos aqui abundante vindicação por parte de Deus ao ministério que, sem dúvida alguma, é o profeta de Deus para esta decadente geração. A oportunidade está posta. Nós não temos tempo para colocar aqui todas as vindicações, mas você mesma, se você deseja, você pode conhecê-lo, pode conhecer o seu ministério, pode conhecer a mensagem, aprofundar-se no conhecimento da mensagem através dos materiais, dos conteúdos que nós temos, das mensagens que nós temos desse profeta, do profeta da última hora, e nós enviamos esse material a você com a maior satisfação, com a máxima satisfação, porque o nosso desejo, o nosso anseio é que você possa também ser alcançado. Uma vez você sendo semente eleita, você também venha fazer parte deste que é o corpo de eleitos, predestinados a terem a fé restaurada, a fé apostólica, porque é esse grupo que será arrebatado. Será arrebatado, Jesus vem buscar aqueles que têm a fé restaurada, a fé apostólica. Ele prometeu aos discípulos que ele voltaria, mas ele voltaria a buscar aqueles que têm a mesma fé daqueles discípulos que estavam com ele. E como dissemos, ao longo do tempo, a fé foi sendo misturada com tantas coisas e foi sendo corrompida. E Jesus não vem buscar pessoas que têm fé corrompida. Jesus não quer misturada, não quer fé misturada com o mundo. Ele quer fé original. E o profeta desta era veio, trouxe uma mensagem que nos leva de volta à fé original. Portanto, se você sente desejo de saber mais, de conhecer mais, você está a um grande passo de identificar-se como semente eleita, semente que vai ouvir e vai passar a se alimentar desta mensagem que restaura a nossa fé. Mais uma referência, já concluindo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É essa mensagem, é a respeito dessa mensagem que nós estamos falando e que estamos colocando à sua disposição gratuitamente. O único custo que você vai ter é alimentar esse desejo de saber mais, de conhecer mais e solicitar mais. Solicitar conteúdo, solicitar literaturas gratuitamente com conteúdo que é essa mensagem. A mensagem da última hora. A mensagem pregada pelo profeta que Deus enviou para a nossa era. Nosso próximo vídeo será o ponto de partida deste profeta. Eu aguardo você no próximo vídeo para nós concluirmos essa série em que nós estamos trabalhando a respeito do tema a fé, ou melhor, a mensagem vem ao profeta. E se você deseja falar conosco para solicitar literaturas ou a respeito, mais informações a respeito dessa mensagem, basta você clicar no botão que tem ali em cima, no
cabeçalho do nosso canal. Fale conosco e nós teremos o maior prazer de te atender. Ficamos por aqui nesse vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até nosso próximo vídeo. Até breve.